Shalom, shalom. Que Deus abençoe a todos rica e poderosamente. Eu quero estar trazendo alguma chave sobrenatural para a Igreja de Cristo, trazendo princípios que vão destravar a sua vida. Amém? Princípios que têm que ser colocados em prática. Amém? Amós capítulo 3, versículo 7, diz que Deus não faz nada sem antes revelar os seus profetas. Então, para viver o sobrenatural, nós temos que colocar em prática o, o segredo de abençoar. É abençoando que ser abençoado. A gente vê o Brasil é um país que mais desonra profeta, mais desonra homens de Deus. Amém? Mas está escrito na palavra. Está escrito. Eu quero dar somente uma pincelada aqui. Nós temos muito para falar sobre honra. Honra. O próprio Abraão, o próprio Abraão, ele, quando começa tudo o chamado dele, Deus tira Abraão, vamos dar um exemplo. Como os Estados Unidos, Deus tira Abraão dos Estados Unidos, dá um exemplo, né? Porque onde Abraão estava era uma terra fértil, era uma terra que tinha muita água. Deus tira Abraão dali. Aí eu dando um exemplo como Estados Unidos. Tira dos Estados Unidos, né? Aí Deus diz, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Sair do certo para ir para um duvidoso. Porque aparentemente Abraão não conhecia Deus ainda, não tinha intimidade. Então ele sai dali onde estava tudo favorável para uma terra que Deus, né? Que Deus ia, começa no Gênesis ali, começa tudo. Gênesis capítulo 12, eu vou ser bem sucinto aqui para o vídeo não ser um vídeo muito longo. Gênesis capítulo 12, olha só. Olha só. Vou dar somente alguma pincelada. Eu quero trabalhar sobre honra. Honra. Olha só. Quero estar batendo na tecla de honra. Honra. Olha, Gênesis capítulo 12 é assim. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da terra, da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. Olha só. Aí, eu dando um exemplo, é como se Abraão tivesse nos Estados Unidos, saído, porque os Estados Unidos é uma grande potência, saiu para viver a promessa de Deus. Olha só. Fatiei uma grande nação e abençoar-te-ei. Ele não abençoou ali, não foi saindo já com a benção. Abençoar-te-ei uma grande, e fatiei uma grande nação. Abençoar-te-ei, engrandecer-te-ei. Por que ele não abençoou ali? Por que ele não engrandeceu ali? Porque tudo tem um processo. O teu nome, tu serás uma benção. Aí no versículo 3, abençoarei, porque não abençoou? Abençoarei no futuro, abençoarei os que te abençoar, e amaldiçoarei os que te amaldiçoares, e os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Dá uma parada, uma pausa aqui, em Gênesis capítulo 2, porque o Senhor não abençoou? Porque tem um processo, tem um caminhar, tem a honra. Abraão teria que honrar ainda. Porque muitas vezes você está no ministério, está na congregação, muitas vezes você não é honrado, porque você não honra o homem de Deus. O Brasil é um país que mais desonra o homem de Deus. E muitas vezes até o próprio homem de Deus não acredita na unção que Deus lhe deu. Se ele se desonra, muitos dizem, não me chame de pastor não, pode me chamar de Zezinho da bodega, tá bom demais. Não, você é um pastor, meu amado. Você é um pastor, Deus te ungiu. Amém? Você é um bispo, você é um sacerdote de Deus. O que é que a Bíblia diz? Se tem alguém doente, somos sacerdote. Amém? Não tem esse negócio de você mesmo derramar a bênção sobre você. Porque a gente vê, o Brasil é um país que mais mata profeta. Porque o profeta caminha só.
O profeta, ele mesmo quer jogar o azeite na sua cabeça. Ele mesmo quer se ungir. Isso bíblico não existe. Hebreus capítulo 7, estamos em Gênesis, eu quero dar uma pincelada. Mas se você tem interesse nesse assunto, você pode caminhar comigo que nós temos muito mais. Hebreus capítulo 7, nós vamos vamos estar dando uma pincelada também na nossa live sobrenatural na madrugada, amém? Pelo YouTube, amém? Olha só, Hebreus capítulo 7, versículo 6, olha só. É um assunto importante que vai mudar a tua vida. Um assunto sobrenatural, olha. Hebreus capítulo 7 e o versículo 6 e 7, veja. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Olha só. Versículo 7. Ora, sem contradição, em outras Bíblias, outras traduções, sem contraditória alguma. O menor abençoará, é abençoado, ora, sem contradição alguma. O menor é abençoado pelo maior. O menor é abençoado pelo maior. É princípio, honra. O Brasil é o país que mais desonra profeta. Mais desonra. Quer ter sucesso? Honre seu pastor. Respeite seu pastor. Muitas vezes só quer usufruir, sugar. A gente vê falar muito de líder sugar a lã das ovelhas, mas não vê falar o contrário. Que o povo suga o sacerdote e não honra ele. Por isso que essa pessoa não é abençoada. Por isso que essa pessoa tem espírito de miséria. Amém? Porque não honra. Amós diz, Deus não faz nada sem antes revelar. Amós 3,7. Estou trazendo texto bíblico. Eu estou sendo rápido, sucinto, mas você pode se aprofundar. Amós 3,7 diz que Deus não faz nada sem antes revelar os seus profetas. A pessoa congrega numa congregação, mas trata o pastor como se fosse um ninguém. Como é que você vai ser abençoado? Como é que você vai ser abençoado, homem? Como é que você vai ser abençoado, homem e mulher de Deus, se não honra o sacerdote? O maior abençoa o menor. O menor é abençoado pelo maior. Você vê que o que é que Jesus disse para João Batista? Nascido de mulher, João Batista é o maior. Por isso que Jesus se colocou como menor e foi ser abençoado por João Batista. Jesus foi para João Batista batizar Jesus. João Batista disse, não, é eu que devo ir para o Senhor me batizar. Ele disse, não, tem que ser assim. O maior abençoa o menor. Então o maior ali era João. De mulher, Jesus disse, nascido de mulher, não tem maior do que João. Jesus foi nascido de mulher, então João era maior. Naquela ordem ali, por Jesus, estava se seguindo a honra. Mas muitas vezes o obreiro quer ser maior do que o pastor. O pastor convoca uma reunião, convoca um culto, o obreiro não vai, descaso. Por isso que a gente vê a desonra que acontece no nosso país, no Brasil. Já no mundo satanista, no mundo dos bruxos, não. Os bruxos são honrados. Os satanistas são honrados com oferendas enormes aí. As empresas honram os bruxos. Há um certo respeito lá. Há uma certa devoção ali. Tudo que diz é feito. Já o pastor dá um ensinamento para as pessoas jejuar, para as pessoas se santificar. As pessoas não querem. Por isso que vive na miséria, por isso que é família destruída, porque não usa os princípios. A gente vê em 1 Samuel a história de Ana. Ana fazia tudo, Ana jejuava, Ana fazia voto, não adiantou de nada. Mas quando Ana
ouviu a voz do profeta, o profeta liberou, pela lei dos judeus, a mulher ficava separada, a mulher não falava. A mulher não falava. O profeta, o sacerdote, só falava com a mulher para repreendê-la. Então ele ali repreendeu. Ele disse assim: mulher, uma hora dessa tu já está embriagada, porque ela chorava e seus lábios não saía nada, só baboseava. Então Deus fez com que o sacerdote, para dar atenção a ela, confundisse ela como embriagada. Ele disse: mulher, uma hora dessa já está embriagada, te afasta desse vinho. Ela disse: não, tua serva não tomou bebida nenhuma. Tua serva, ela explicou a situação. E ele deu a ordem, ele deu a benção. Ele abençoou e não deu outra, ela engravidou. Elias, o profeta Elias, você vê que o próprio Deus seca o rio ali e manda o profeta para aquela viúva de Sarepta. Deus não poderia dar pão para aquela viúva sem precisar do profeta, mas Deus não faz nada sem antes avisar aos sacerdotes, sem passar pelo sacerdote. Amém? Então Deus não poderia abrir ali, fazer um milagre, aparecer pão para aquela mulher? Deus podia e pode, ele é sobrenatural, mas ele tira o profeta Elias da onde ele está, para ele ir liberar a profecia, a palavra para aquela viúva de Sarepta. Está lá em 1 Reis, capítulo 17. Todo eu estou dando estudo, eu estou dando texto bíblico. Estou dando texto bíblico. Romanos, eu estou dando texto bíblico aqui no Velho Testamento e no Novo. A Bíblia toda. Olha Romanos, veja Romanos aqui. Amém? Honrar é o princípio para você ser abençoado. Honra teus pais, honra teu pastor. Amém? Se alguém está doente, chama o presbítero, chama o sacerdote. Mas as pessoas hoje estão ignorando esses princípios. Olha, Romanos capítulo 3 e o versículo 7. Muitas vezes a culpa é nossa. A gente não está ensinando, a gente está pensando que a gente ensinando, a gente está querendo ser maior. Não. Porque eu vejo muitas lideranças assim, não, eu não sou maior do que você, não sou melhor, me trate, chame para o irmão mesmo. Não, irmão, nós temos que honrar o homem de Deus, honrar a mulher de Deus. Se você não honra, você vai ser desonrado. Olha aí, Romanos, carta do apóstolo Paulo, capítulo 3, versículo 7, diz assim, olha: Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, para glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador. Tem dúvida? Tem dúvida? Em outras traduções, deixa eu trazer outra tradução aqui, para você entender melhor. Romanos, capítulo 3, é importante não ficar nenhuma dúvida. Romanos capítulo 3, versículo 7. Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, para a glória sua, porque porque sou eu ainda julgado também como pecador. Então a honra, quando você honra a sua liderança, quando você honra o homem de Deus, quando você honra, você é honrado. Há país para desonrar profeta. É esse país, é o Brasil. Você vê que o próprio Jesus lá em Samaria, ele não fez muito milagre. Porque não honraram ele. João capítulo 8, eu estou dando só uma pincelada. Amém? Esse assunto é muito sério. João capítulo 8 e o versículo 49. João 8, 49.
Nós estamos dando uma passeada pela Bíblia. João 8,49. Você vendo o texto, você está vendo o sobrenatural. 8,49 diz assim, olha. 8,49. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a sua filha está morta, não incomode o mestre. 50. Mas Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente. Opa, perdão, aqui eu estou lendo Lucas. Perdão, João. Perdão, amém? João. Eu estava lendo Lucas. É João 8. João 8. O profeta também erra, viu? Você vê que na hora que Samuel chegou ali para ungir o rei, pensou que era Samar, já ia derramando o azeite. O azeite não saiu, ele disse: não tem mais outro filho não, que o azeite não está saindo. Aí o pai, Jessé, disse, ficou lá parado, depois disse: eu tenho um ali, mas não é ele não, ele está fedendo de ovelha, as moscas, vai chamar ele. Quando Davi chegou, o azeite por si só saiu. O profeta é um ser humano, muitas vezes. Amém? João 8,49 diz assim: Jesus respondeu, dois pontos, eu não tenho demônio, antes honro, olha, presta atenção, quem não honra tem demônio, quem não honra seu pastor tem demônio. Por isso que a gente vê as pessoas se manifestando, tira o demônio, expele o demônio, a pessoa volta endemoniada, porque fala de pastor. Quem não honra o seu pastor, seu sacerdote, tem demônio. Olha só. Jesus respondeu, dois pontos, eu não tenho demônio. Disseram que Jesus tinha demônio. Aí Jesus respondeu, eu não tenho demônio. Antes honro meu Pai, e vós me desonrais. Quem honra, recebe honra. Até Jesus disse aqui, eu não tenho demônio. Eu honro meu pai. Eu teria demônio se eu não honrasse meu pai. Quem não honra seu pastor tem demônio. Vai viver uma vida de miséria. Vai viver uma vida mendigando. Porque não honra aquele sacerdote que Deus levantou para cuidar da tua vida. Amém? Olha só. Honre a Deus, meus amados. Honre a Deus. Agora vamos para Mateus. Mateus 13. Mateus 13. Tô sendo rápido aqui, né? Só para você ter um gostinho. Mas Mateus 13, 54, 54, vamos até a 58. Chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam, diziam: de onde veio esta sabedoria e estas maravilhas? 55. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, e Simão e Judas? 56. Não estão entre nós todas suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? 57. Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, dois pontos, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. 58. Não fiz ali muitas maravilhas, muitos milagres em outras traduções, por causa da incredulidade deles. Por que Jesus não fez muito milagre ali? Porque eles não creram. Por que muitas vezes você não é abençoado? Porque você não crê no seu profeta. Muitas vezes você olha a roupa que ele usa, o carro que ele tem, a casa que ele tem. Aquela viúva, a viúva de Sarepta, não olhou como o profeta do fogo, Elias estava, não. Olhou que era um homem de Deus, um homem ungido.
Amém? Muitas vezes se o profeta, se o pastor não chegar num carro importado, não é homem de Deus. Se o pastor não morar numa casa abençoada, não é homem de Deus. Se o pastor não viver no vestir terno Armani, não é homem de Deus. Se o pastor chegar simples, as pessoas estão cuspindo, as pessoas estão desprezando. Por que as pessoas não são abençoadas? Porque despreza, é preconceito, são preconceituosas. Deus levantou aquele homem para ser bênção na tua vida. Deus ungiu aquele homem para ser bênção na tua vida. Mas por que você não é bênção? Por que você não é abençoada? Porque você não honra o homem de Deus. Deus levantou aquele homem para ser bênção no seu bairro, na sua nação, no seu país. Mas muitas vezes ele nem acredita. Ele nem acredita. Ele nem acredita, como o próprio Jeremias. Eu não passo de uma criança. Não, Deus não quer saber. O próprio Moisés, quando Deus chama Moisés, aí Moisés diz, eu sou troco de língua. Muitas vezes a gente não acredita que a gente é escolhido. Nós somos escolhidos. Acredite, acredite, meu irmão, que você é escolhido. Porque se você acreditar, as pessoas, as tuas ovelhas, vão acreditar também. E te honrando vai ser honrado. Amém? Como Ana foi honrada, porque Ana honrou o profeta. Amém? E Ana deu, Ana ofertou. O sonho da vida dela era ter um filho, e ela deu para Ana. Tem pessoas que não honram o profeta, mas gente quer sugar do profeta até o que o profeta tem. Aí não é honrada, não é? Então veja só, não honra com as suas primícias, não honra com seu dízimo, não honra com a sua oferta. Amém? Olha só, Mateus, agora eu vou falar a respeito de João Batista. Mateus capítulo 11, Mateus 11, é Bíblia, meu irmão, é Bíblia. Amém? Aí cabe a você crer ou não crer. Se você crer, você vai viver a glória de Deus. E o princípio é honrar teu pastor. Se você desonra seu pastor, quem não honra seu pastor não vai honrar a mulher, não vai honrar a filho, não vai honrar nada. O princípio é honra. Amém? Honrar aquele sacerdote que Deus levantou para cuidar de você. Olha aí. Mateus 11, tudo igual, tudo igual. Olha só. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João, o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Amém? Olha aí, não houve homem nascido de mulher, foi o próprio Jesus que disse, olha. E na verdade vos digo que entre vós, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Então Jesus se colocou como menor, porque Jesus foi nascido de mulher também, de Maria. Então, João Batista chegou primeiro, o ministério de João Batista era primeiro, que ele foi o percussor, ele veio preparar. João Batista era mais velho, então ali ele estava como maior. Então ele abençoou o menor, né? Ele diz, não, eu não sou digno de batizar o Senhor tem que me batizar. Ele disse, não, tem que ser assim. Então, quando você aprender a abençoar o seu sacerdote, o próprio Abraão, o próprio menor, né? Ele deu o dízimo a Melquisedeque, ao sacerdote Melquisedeque. Então, em verdade vos digo que de mulher que tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Imagine. O menor abençoará o maior. Por isso que Jesus foi até João Batista. Eu teria mais coisas para estar passando, mas eu não quero me prolongar muito. Não quero deixar esse vídeo muito grande. Eu só quero frisar que quem honra é honrado. Agora você descobriu. Você estava pedindo a Deus que Deus usasse um profeta para falar com você, porque você sobe monte, porque você jejuma, porque você faz isso, faz aquilo, e é só nessa situação de vergonha? Deus está falando com você agora, porque você não honra o seu pastor, você não honra o seu sacerdote. Você sobe monte, desce monte,
entra dentro do teu quarto, ora em secreto, mas você desonra seu pastor. Aí você diz, não, eu só honro a Deus. Eu não estou aqui para honrar homem, não. Foi homens que Deus levantou para ser honrado. Levantou para ser honrado. Se você não honra homens de Deus, como é que você quer ser honrado? Amém? Eu quero fazer oração por você. Amém? Eu não quero deixar esse vídeo muito grande. Amém? Para você viver o sobrenatural de Deus, você vai ter que aprender a honrar suas lideranças. Honrar seu pastor. Não é ter preconceito. Ah, porque ele mora numa casa simples. Ah, porque o carro dele é simples. Honre seu pastor, porque você honrando seu pastor, você será honrado. Senhor meu Deus e meu Pai, tire todo o preconceito do meio do teu povo. Tira toda a desonra, meu Deus, que os homens de Deus estão sofrendo. Meu Deus, nós sabemos que o segredo para a nação, o povo ser abençoado é honrar os profetas. Meu Deus, e nunca houve tanta desonra com os homens de Deus. Mas a partir desse momento, Pai, se essa pessoa ouvir a tua palavra e colocar em prática, ela vai aprender o princípio de honrar seu pastor e aí tudo vai mudar na sua vida. Vai mudar da noite por dia, não vai precisar tantos passos para fazer isso, fazer aquilo. Vai, a partir do momento que ela honrar sua liderança, a sua vida vai ser honrada em todas as áreas. Em nome de Jesus é o que eu te peço, é o que eu já te agradeço. E todos que crêem diz amém. Vamos ficar por aqui, aguarde o segundo vídeo, que nós estaremos trazendo o segundo vídeo sobre honra sobrenatural, honrar o teu sacerdote.